Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Existe um poder da recomposição colocada na natureza, a qual foi constituída por Deus, reparando o dano que ela sofre no cotidiano. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Vemos pela própria Escritura que no mundo espiritual não é diferente. Uma das grandes provas de filiação é quando o indivíduo se recupera de um golpe. No livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 16, está escrito: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. E o nosso tema é levantando de uma posição caída. E se eu pudesse usar como texto, eu usaria recuperando de um golpe, levantando-se de uma posição caída. E a Escritura, no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 8, é esta: ó inimiga minha. Quem é a minha inimiga? São pessoas que olham para mim, desejando a minha derrota. São pessoas que são usadas pelo espírito do mal para ver o meu fracasso, para ver os meus embaraços. São pessoas que não se compatibiliza comigo, não acerta, não se encaixa, e olham para mim desejando a minha derrota. Eu posso olhar dentro dos olhos dela e dizer: ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Porque se há uma lei dentro da natureza de recomposição, se a sua pele, quando sofre uma lesão, ela tem poder de recompor-se novamente. Uma folha seca que cai, ela logo cai, morre e desaparece, e dali nasce outra folha e ali reverdece novamente. Então, se a natureza tem um poder de recomposição, no mundo espiritual há um Deus que pode nos fazer recuperar de um golpe, levantarmos de uma posição caída. E o nosso tema é levantando de uma posição caída. Agora, é bom que nós, dando início a esta mensagem, a Escritura lida é Miqueias capítulo 7, no versículo 7 e 8. Miqueias 7, no versículo 7 e 8. Agora, falando deste assunto, recuperando-se do golpe, vemos pela própria Escritura que no mundo espiritual não é diferente. Mas uma das grandes provas de filiação é quando o indivíduo se recupera de um golpe. No livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 16, está escrito: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. É bom que eu diga: Deus tem o controle de toda situação. Quero repetir isso: Deus tem o controle de toda a situação. E muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações, nos sentimos acabados e destruídos.
E como inimigo das nossas almas, ele é oportunista. Ele vem neste vale para nos intimidar com pensamentos negativos. Para que nos demos por vencido? Veja, quando no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 5, sim, está escrito: não creais no amigo. Miqueias 7, versículo 5 está escrito: não creais no amigo. Esta escritura nos faz lembrar do que aconteceu com Jó, sendo acusado em seu deserto pelos seus 3 amigos. Eu quero que vocês parem e pensem. No livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 5 está escrito: não creais no amigo. Agora nós olhamos no livro de Jó. Satanás usou os 3 amigos de Jó para acusá-lo. Ele vem neste deserto, ele vem nessa ação limitada, ele vem neste vale e ele usa os seus próprios amigos para intimidá-lo. Sim, por isso nós vimos: não creais no amigo. Agora, quando esses amigos aparecem nesse deserto, sendo usado por Satanás para acusar a Jó, que chamava Jó de um pecador secreto, porque Satanás colocou um espírito de competição em seus amigos, porque se eles pudessem provar todas as acusações que fizeram a Jó, eles seriam estimados pelo povo, que considerava Jó como ministro, um homem de um conceito elevado diante do povo. É bom olharmos neste quadro da vida de Jó, com as suas chagas, raspando com caco de telha, assentado em cinza, com o corpo cheio de chaga, com perdas de danos pessoais e danos materiais. Danos pessoais porque perdeu os filhos, materiais porque era um homem muito rico e ficou pobre. E ainda neste vale, sofrendo a dor da emoção pela perda de sua herança, porque está escrito em Salmos 127, versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então aparece neste vale de dor seus amigos, que não sabiam compadecer. Eu disse vale de dor. Doía na emoção, doía no físico, doía na alma. E os seus amigos o acusavam a Jó e engrandecia a Deus. Veja como Satanás é tão astuto. Ele aparece neste vale, ele aparece nestas angústias, ele aparece nesta vida deprimente, e ele começa a fazer as suas acusações. Porém, no livro de Miqueias disse: não creais nos seus amigos, não creais. Jó não podia crer de maneira nenhuma em seus amigos. Ele não poderia acreditar naquilo que eles estavam tentando fazer, acusando-o. Só que eles acusavam a Jó e engrandeciam a Deus. E no livro de João, 1 João, no capítulo 4, no versículo 20: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? O próprio Deus, no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 7, disse: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Devo-vos lembrar que o nosso tema é levantando de uma posição caída.
Então vemos que os pilares que mantêm um homem de pé foram derrubados, famílias destruídas, recursos financeiros acabados, estado de saúde no termômetro 0, e ainda aparece os amigos naquele teto já arruinado, que estava raspando com caco de telhas, assentado em cinza. Aparece amigos naquele teto, aonde foram derrubados pilares, pulando, vibrando, com calúnia, dizendo que Jó era um pecador secreto. Então Miqueias 7, versículo 5 disse: não creai nos seus amigos, a ponto de Jó rogar por misericórdia, em Jó capítulo 19, versículo 21 e 22. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e a minha carne não vos fartais? Porém o glorioso é que os filhos de Deus receberam poder de recuperar do golpe. Nós vemos em Jó, no capítulo 19, no versículo 23, quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e outros, não outros o contemplarão. Por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Veja que coisa maravilhosa. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele não estava dizendo aquilo deitado em uma rede, ele não estava dizendo aquilo com a sua conta bancária cheia de dinheiro, ele não estava dizendo aquilo rodeados de amigos lhe bajulando e lhe elogiando. Ele estava dizendo aquilo no meio das chagas, no meio da crise, no meio das intempérias, no meio da dor da emoção, no meio da dor da alma, no meio do exílio, do abandono, e ainda da calúnia e da defamação dos seus amigos. Jó, ele agora recebe uma inspiração em sua alma. Deus, através dos olhos da fé, mostra para ele que ele ia restaurar o seu estado, que aquela condição não era permanente, pois ele podia bater com as suas mãos naquelas chagas e dizer: eu verei a Deus na minha carne, eu verei a Deus no meu vale, eu verei a Deus nas minhas crises, eu verei a Deus nas minhas lágrimas, eu verei a Deus em minha enfermidade, eu vou ver Deus no meu casamento, eu verei a Deus na minha vida espiritual, eu verei a Deus, aleluia. O que eu quero dizer para você, meu amado, é que esteja você passando a situação que estiver, esteja você no caos que você estiver vivendo, se você é um Jó, é um filho de Deus, você tem como recuperar do golpe, você pode se levantar de uma posição caída, aleluia, porque Deus colocou leis no mundo do espírito. O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Ele se levanta, ele se põe de pé, ele reconhece Deus na totalidade da vida cristã. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, isto é tremendo. Agora, nós ainda continuando dentro deste tema, veja, há uma coerência de uma escritura com a outra, pois no livro de Miqueias 7, no versículo 8 disse:
Ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ó, veja que coisa, Jó fala dizendo: na minha carne eu verei a Deus, nas minhas chagas eu verei a Deus. Eu quero que você veja a coerência de Miqueias 7:8 com o livro de Jó capítulo 19. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, ele estava dizendo que há uma vida, há uma lei, que é uma lei maior, que é uma lei que domina as outras leis. E esta lei é a lei do poder de Deus, que predomina sobre qualquer poder satânico. Então Jó estava falando a mesma língua de Miqueias: ainda que eu caí nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isto é, você pode recuperar do golpe, você pode recuperar da catástrofe, você pode se levantar. Talvez através desta mensagem eu estou falando com alguns Jós que estão assentados em cinzas, rapando com cacos de telhas, sofrendo os seus agravos, mas lá no íntimo ele consegue ver uma luz no fim do túnel e recebe ânimo para levantar desta posição caída, para recuperar deste golpe. Pois a escritura no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ouvintes, por mais vermelho que seja o seu pecado, eles se tornarão branco como a neve. Tudo o que você tem que fazer é uma tomada de posição, é recuperar deste golpe, e Deus será contigo. Quando é, pastor Dilson? Você já deveria ter começado. Começa de uma tomada de posição. Você tem que sair deste velho moinho, você tem que sair desta mesmice, você tem que parar de reclamar, você tem que tomar uma tomada de posição, você tem que tomar a palavra do Senhor, você tem que se levantar, você que tem que caminhar em direção a Deus, e Ele será contigo. Veja bem, e Ele restaurará a tua vida, e Ele abençoará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Grande Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, chegando mais o final de um programa com o tema levantando de uma posição caída, recuperando de um golpe. Pai, quantas pessoas mutiladas estão vivendo atrocidades na sua vida por não conseguirem romper os tendões, quebrar as barreiras. Mas hoje, Senhor, ouvimos uma mensagem que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vivifica, abençoa, restaura, redime. Papai, abençoe cada lar, cada vida. Alcance estas pessoas deprimidas, desanimadas, Senhor. Dê para elas o teu ânimo, dê para elas, Senhor, o teu estímulo, dê para elas o teu vigor, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto.
misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do teu Espírito. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova